Sejam bem-vindos à rubrica Tendências, aqui na pousada de Viseu, no coração da cidade. E temos connosco o viajante e influenciador Gustavo Gonçalves, um viajante que já percorreu 52 países e agora encontra-se a experienciar a magia da nossa região centro. Olá, Gustavo, seja bem-vindo à rubrica Tendências e à pousada de Viseu, aqui na nossa região centro. O Gustavo, com apenas 29 anos, optou por fazer uma pausa na sua carreira de piloto e abraçar a paixão de viajante, em que já soma 52 países visitados. O que é que o motivou a abraçar este grande desafio e que o permite conhecer o mundo? Bem, desde já muito obrigado e é um gosto enorme estar aqui. Primeira vez que estou em Viseu e ser recebido com uma enorme simpatia, estarmos aqui neste espaço incrível, é para mim uma honra e é para mim, estou aqui com um enorme prazer. A minha história começa na Ilha da Madeira, em que eu cresci à beira-mar, eu cresci rodeado de turistas, eu cresci no auge do turismo da região autónoma da Madeira, tanto a Madeira como o Porto Santo, e ali começa e desperta o sonho pela aviação, desde os meus 7 anos. Entretanto, fiz os meus cursos, estudei, estive na faculdade, em Lisboa, mas sempre com a motivação e com o objetivo de alguma maneira, desbravar o mundo. E partimos do princípio em que o povo português sempre foi um povo explorador, não é? Nós temos a inspiração do Fernando Magalhães, Vasco da Gama, Diogo Cão, Gilianos, e isso também motiva, obviamente, em outros tempos, porque estamos a falar da atualidade, do futuro, e isso motiva uma pessoa normalíssima como eu a, de alguma maneira, querer desbravar o mundo. E aplicou aqui a expressão desbravar o mundo e que já soma 52 países na sua mochila, que carrega histórias e experiências. Quais foram as histórias que mais o marcaram neste seu novo desafio de vida? Sobretudo histórias de realidades humanas completamente diferentes do que estamos habituados aqui na Europa. Portanto, eu digo sempre às pessoas que nós temos tudo e lá fora há enormes desafios e eu tenho histórias. Tive a oportunidade na Tailândia de, por exemplo, conhecer um sobrevivente do tsunami de 2004. Ele sobreviveu ao tsunami. Tive a oportunidade de visitar um dos maiores campos de refugiados no Quénia, que recebe refugiados da Somália, um país mergulhado numa guerra civil enorme, desigual, um país que tem graves problemas em termos socioeconómicos. Tive a oportunidade também de visitar a aldeia de Adiwana, na ilha de Bali, na Indonésia, uma ilha que muitas pessoas, e nós principalmente, vemos a ilha como uma ilha muito turística, mas se nós formos ao encontro, se nós formos ao interior da ilha, nós vamos perceber que há ali problemas enormes. E as minhas histórias, mais do que viajar e mais do que fazer turismo, é sobretudo abraçar a humanidade. E quando nós abraçamos a humanidade, nós abraçamos os problemas da humanidade e os desafios que a humanidade tem, fora das nossas fronteiras, fora das fronteiras europeias. E existem enormes desafios e são essas as histórias que eu carrego nas minhas viagens de pessoas que, por exemplo, nunca viram o mar, pessoas que, por exemplo, nunca andaram de avião, nunca tiveram a oportunidade de ir a uma escola, por exemplo. E são essas pessoas que me vão marcando. Eu, de alguma maneira, eu digo sempre às pessoas que eu
O Gustavo não é o protagonista destas histórias. O protagonista destas histórias são essas pessoas. São essas pessoas que nos cativam e que sempre que voltamos a casa dizemos: fogo, eles estão a passar por tanto, não há impossíveis na vida. E para mim não há impossíveis porque essas pessoas ensinaram-me que há muitos obstáculos, mas os objetivos são alcançáveis, porque nós de facto temos tudo, somos uns sortudos de estarmos aqui neste momento e de facto o mundo padece de muitos problemas e é isso que eu trago nas minhas viagens, essas histórias super, super interessantes. E o Gustavo veio visitar a região centro e referiu o valor das gentes. O que é que, na sua opinião, retrata a singularidade da nossa região centro? Eu defino o povo português como um povo muito simpático, um povo muito friendly. Acho que toda a gente lá fora adora os portugueses. Qualquer pessoa que diga eu vivo ou venho de Portugal, as pessoas recebem com um sorriso e as pessoas de Viseu, do centro do país, não ficam diferentes disso. Eu constatei uma enorme simpatia, uma maneira única de receber e, sobretudo, algo muito importante, que é a experiência. Ou seja, eu saio do centro do país, do distrito de Viseu, de Viseu, de São Pedro do Sul, de Lamego, completamente satisfeito. Porquê? Porque as pessoas deixam uma experiência muito positiva em mim. Deixam valores humanos enormes em mim. E o que é que gostou mais de visitar? Adorei imenso a natureza que há aqui no centro, desde lagoas, montanhas, cascatas, poços, incrível. Eu acho que há aqui lugares únicos que conseguem competir, por exemplo, vamos falar da América do Sul, que é um continente que eu conheço bastante bem e que tem enormes cascatas e lagos e aqueles cenários todos tropicais. A região centro também não fica atrás e tem muito potencial, sobretudo para um turismo mais humano e mais focado a valorizar a natureza, que isso é muito importante. E, aliás, isso é um dos grandes desafios do turismo em massa, não é? Porque há muitas pessoas que se queixam do turismo em massa e querem partir para um turismo mais, digamos, seletivo, mas, sobretudo, a experiência que eu tenho é que eu acho que os lugares têm de apostar num turismo muito focado para a natureza, no caso da região centro do país, porque tem um enorme potencial. Gustavo, ser viajante e influenciador digital tem alguma responsabilidade na disseminação da informação e na influência que gera com os seus seguidores, com os seus públicos. Acha que é uma profissão de tendência e que veio para ficar ou é apenas uma moda? Eu acho que veio para ficar porque, no meu caso, eu vim de uma família de imigrantes, ou seja, eu sempre fui habituado a deslocar-me, a viajar, tive essa oportunidade. Eu, ali, quando estava na altura da minha faculdade, conheci praticamente todos os países da Europa porque tinha muitos amigos a fazer Erasmus e ia ao encontro desses meus amigos. E tive essa oportunidade de conhecer quase toda a Europa com 24, 25 anos. E eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Porquê? Porque cada vez mais o mundo digital dá oportunidade a pessoas como eu, como outras pessoas, que são pessoas normalíssimas, terem um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento do turismo e dos fatores socioeconómicos, não é? Eu conto sempre uma história que é que o marketing que nós podemos fazer é, é extremamente positivo, ou seja, nós até podemos mudar a história
certos lugares, lugares que são poucos visitados, mas foi ali uma pessoa que teve uma experiência incrível, partilhou esse conteúdo e esse conteúdo tornou-se, entre aspas, viral e o lugar começou a ser mais valorizado. Ou seja, resumindo, é que nós temos o poder de fazer melhor, nós temos o poder de construir coisas muito bonitas, não é? E, sobretudo, temos a oportunidade de fazer diferente. De, por exemplo, partilhar um lugar, uma cascata, uma lagoa e, ao mesmo tempo que estamos a partilhar, estamos a dizer às pessoas, atenção, este lugar existe e podem e devem usufruir desse lugar, mas sempre com respeito à natureza, sempre com respeito àquilo que é o lugar em si, porque isso é muito importante. O Gustavo tem ou definiu alguma estratégia digital e acompanha as métricas numa perspectiva de criar mais notoriedade no seu público? Sim, eu acho que nós estamos sempre numa constante evolução e inovação. Isto é, nós aprendemos com os outros e os outros aprendem connosco. E partindo de estratégias, de objetivos e de métricas, nós cada dia, vez mais, partilhamos conhecimento, partilhamos, enfim, o know-how de como fazer as coisas melhor e de como, de alguma maneira, realçar aquilo que estamos a fazer, através de não só da correção, não é? Porque nós hoje, se calhar, estamos a fazer algo que amanhã, se calhar, faríamos melhor. Ou seja, a estratégia não é uma estratégia definida, não é uma estratégia concreta, não é uma estratégia de betão, não é? Que está ali. Não, é uma Sim. estratégia que pode ser moldada em qualquer momento. O Gustavo foi reconhecido como o viajante do ano. Quais foram os critérios de seleção para a atribuição desta homenagem? Sobretudo, o facto de eu, sempre que partilho um lugar e partilho as minhas viagens, partilho de uma maneira muito genuína, não é? Eu vou ao encontro das pessoas. Para mim, não existem barreiras linguísticas, nem existem barreiras de qualquer tipo de cor, de raça, enfim. Eu eu costumo dizer que às vezes vou muito onde as pessoas não vão, não é? Eu tento sair um bocado fora da caixa e vou ao encontro enfim, de lugares que talvez ninguém conhecia, de pessoas que tribos, enfim, tudo uma panóplia de coisas que nós podemos fazer em viagem e eu gosto de me aventurar imenso e eu acho que foi isso que também levou a que esse reconhecimento fosse mudado. Com o seu olhar atento no âmbito digital e nesta questão da influência e da notoriedade das regiões e dos países, na sua perspectiva, qual é a estratégia que a região centro deve ter para nos promover mais ainda? Eu acho que um dos caminhos é a internacionalização. E isso acontece não só no turismo, como acontece em várias indústrias aqui em Portugal. E acho que a internacionalização é importante. Porquê? Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso país e pensamos, se calhar eu preciso de ir lá fora. Se calhar eu preciso de viajar muito longe para ver uma cascata, uma paisagem que nos corta a respiração. Mas não, nós temos isso. No nosso país temos isso na região centro. A grande questão é, sobretudo, a promoção do destino, mas internacionalizar. E acho que também é um dos desafios do interior, a aposta, por exemplo, nos nómadas digitais, incentivos para que as pessoas não só venham fazer turismo, mas possam estabelecer-se durante, por exemplo, 6 meses. Por que não? Temos engenheiros, influencers, designers de websites da Coreia do Sul, da China, do Japão, da Tailândia, da Índia, da Arábia Saudita, que podem deslocar-se até a região centro durante 6 meses e nesses 6 meses estão a fazer duas coisas, que é
produzir, trabalhar e usufruir de lugares fantásticos que a região centro tem para oferecer. E, na sua opinião, o que é a inovação do turismo? A inovação do turismo é, sobretudo, a capacidade de resposta. Isto é, o turismo teve e tem e sempre terá desafios. Eu, esta semana, estive a olhar para os números do turismo e os números também da aviação civil, do fluxo de passageiros, e as notícias são ótimas. A recuperação pós-Covid ainda não só ultrapassou as expectativas, como bateu os recordes que o turismo e a aviação civil tinham em 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre. E neste momento bateram-se os recordes e superaram-se as expectativas. Isso é muito positivo. E isso deve-se a quê? À inovação, à capacidade de resposta que cada um de nós tem perante as adversidades, que foi a Covid-19, que teve um impacto muito profundo no turismo e na aviação civil. E eu digo muito às pessoas que o ser humano, e aqui vamos entrar numa parte um bocado mais filosófica, apesar de não ser da filosofia, mas o ser humano, nós nascemos num dia e num mês e num ano. Mas eu acho que o ser humano tem a capacidade de nascer várias vezes, de renascer várias vezes, de procurar abrir horizontes, tocar portas, sair fora da zona de conforto. E eu acho que isso também é a inovação. E agora, falando mais em termos técnicos, a inovação é nós utilizarmos estas ferramentas que estão à nossa mercê cada vez mais, que é a questão dos telemóveis, dos tablets, etc. E com essa componente inovar, lançarmos conteúdo digital que é fortíssimo para atrair pessoas, e acho que é esse o caminho que nós temos de fazer. Quais são as tendências, Gustavo, na área do turismo que mais o fascinam? As tendências que mais me fascinam é, sobretudo, e parte muito da agenda verde que a União Europeia está a ter e muitos países estão a ter, que é a preservação da natureza, ou seja, nós podermos fazer turismo de natureza, que é uma grande tendência hoje em dia, porque cada vez mais as pessoas querem fugir das grandes cidades e fazer turismos em lugares muito isolados, uma espécie de retiro. Isso é uma nova tendência. Isso é algo que, de alguma maneira, vai conquistando públicos. Aquelas pessoas que estão constantemente a viver o stress das grandes cidades, em que acordam e acabam o dia a descansar e praticamente o stress foi enorme. Depois tem estes campos, estas novas tendências, que é o turismo de natureza, explorarmos trilhas, montanhas, lagoas, cascatas, e é isso que sobretudo me tem motivado e de alguma maneira me cativa a explorar novos lugares e lugares já existentes. É sobretudo essa nova tendência de um planeta verde, de um planeta sustentável, de um planeta que nós encontremos viver e, sobretudo, aproveitar o planeta de uma maneira em harmonia, não é? Acho que isso também é um dos principais desafios e é uma das novas tendências, não é? Gustavo, e depois desta passagem aqui na nossa região centro, que vai manter na sua memória e certamente vai ter muitas histórias para contar, qual é o seu próximo destino? O meu próximo destino provavelmente será fora da Europa, não é? Porque já há algum tempo que não exploro assim lugares fora da Europa, e tenho uma das metas agora, uma das
as próximas metas é chegar aos 62 países e vamos ver se é possível. Há muitos destinos aí por explorar, mas o mais importante disto tudo é que levarei certamente a região centro no coração, o distrito de Viseu, e serei, de alguma maneira, um embaixador destas paisagens espetaculares que o distrito de Viseu tem e a região centro tem. Muito obrigada, Gustavo, e foi um gosto tê-lo aqui e vamos conversar novamente em breve. Obrigado, eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Gustavo. E concluímos assim com mais um tema da atualidade, onde comunicamos as histórias, o valor e a singularidade da nossa região centro. Acompanhem a rubrica Tendências com o apoio do Turismo Centro de Portugal e da Feira de São Mateus. Um bem-aja a todos e fiquem bem.